Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. HSML11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de shoppings. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 76,54. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 12,35%. Mas esse é um dividendo para quem tem um fundo nesses valores aí mais depreciados. Quem tem esse fundo lá na sua base 100 não tem todo esse dividendo. Atualmente o fundo está sendo negociado a um PVP de 0,70. Isso significa que o fundo está 30% mais barato do que ele vale. É um fundo que negocia uma liquidez alta, né? Ele negocia uma média de 3.390.000 por dia. E ele vem de uma variação negativa de menos 11% nos últimos 12 meses. Então, apesar do mercado recentemente ter apresentado uma pequena recuperação, esse fundo está sendo um pouco diferente. Vamos tentar entender também o porquê disso. Então, lá no final de 2019 para o início de 2020, esse fundo vinha sendo negociado ali, ó, na faixa entre 110 e 120 reais. Veio a pandemia, as suas cotas foram jogadas para 70 reais, e aí, passada a pandemia, o fundo começa a se recuperar, tendo as suas cotas voltando a ser negociadas próximas de 100 reais, isso já mais ou menos em fevereiro de 2021. E aí ocorre, teoricamente, né, a segunda onda, as suas cotas voltam a cair, voltando a patamares de 70 reais no final de 2021, e aí, durante o período eleitoral de 2022, o fundo teve uma boa recuperação, novamente rompendo ali os 90 reais. Passadas as eleições, a cotação arrefece, ele vem para patamares ali próximos de 80, um pouco abaixo, 75, mas ele finda ali mais ou menos com 80 reais e inicia o cenário de recuperação do fundo. Então ele começa a ser negociado próximo de 100 reais, fica sendo nessa cotação ali até mais ou menos o final do ano de 2024, onde começa as quedas novamente. Então a cotação do fundo caiu bastante, principalmente ali de dezembro e janeiro, né? Ele ficou orbitando na faixa de R$ 72 reais e atualmente ele subiu um pouquinho para esses patamares atualmente de 70 e poucos reais aí do fundo, 76. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito desse fundo, como o nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, ele é de mandato renda. Esse é um fundo de shoppings, fundo de tijolo, ele é por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e vamos deixar para ver lá também sobre a vacância do fundo. Esse é um fundo que conta com 192 mil cotistas e mais de 20 milhões de cotas emitidas. Ele vale R$ 109,43 e tem um valor de mercado aí de 2 bilhões 280 milhões. E aqui está um dos motivos para esse fundo não ter subido tanto quanto outros fundos estão subindo. Ele vinha de um anúncio estabilizado de mais ou menos 80 centavos de dividendos e atualmente ele reduziu para 65 centavos. E pode ser que esse dividendo fique nessa faixa de 65 centavos por mais alguns meses. Apesar de a guidance apresentada lá pode ser que seja de 82 a 65 centavos. Vamos aguardar, né, os próximos relatórios para ver como que realmente vai se comportar a distribuição do fundo. Continuando no site aqui, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. E a gente vê que o dividend yield médio estava mais ou menos estabilizado em 0,80, o que eu reputo ser um dividendo muito alto para um fundo de tijolo. Mas isso aqui estava se dando principalmente em razão da cota estar muito depreciada. Com as quedas que ocorreram no final do ano, o dividend yield deu uma disparada e ele diminuiu aqui em razão dessa diminuição da distribuição dos dividendos, né? Então, o dividend yield ali, ó, de 0,80 foi subindo, 0,83, 87, 92, 97, 1,1%. E agora, a cotação frente ao dividendo distribuído no último mês reduziu para 0,88, o que ainda é muito alto na minha opinião. Continuando aqui, a gente vê os dividendos entregues. Então, esse fundo vem com um ótimo cenário, tá? O ideal é que os dividendos sejam crescentes. Então, ele distribuía 60 centavos antes da pandemia. O fundo, frente aos seus concorrentes, muitos fundos de shopping, ficaram até sem distribuir. Então, esse momento que o fundo sofreu, ele ainda assim estava distribuindo. Mesmo durante a pandemia, o fundo fez boas distribuições e depois que começou a recuperação, ele entrou num bom cenário. Nominalmente dizendo, ó, ele estava entregando entre 52, aí foi subindo 60, 68, 70, 74. Aqui, ó, o fundo com venda de ativos, né, com não recorrente, ele estava entregando 80 centavos.
teoricamente, baseado lá no relatório gerencial, vocês vão ver, acho que o fundo até poderia continuar entregando os 80 centavos se ele quisesse, mas houve uma diminuição aqui na entrega dos dividendos. Sinceramente, ninguém gosta que os dividendos caiam, né? Mas, de novo, frente ao valor atual da cota e até mesmo ao meu valor, do meu preço médio dele, para mim, mesmo nesses 65 centavos, frente ao meu preço médio, eu ainda considero um valor bem atrativo aí dos dividendos que esse fundo vem entregando. Continuando aqui, a gente vê sobre as entregas do fundo. Então, no dia 31 de janeiro, o fundo anunciou, ele pagou no dia 7 de fevereiro, e aí teve essa redução, ó, que vinha em linha de 80 centavos para 65 centavos. Esse vídeo ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, com certeza, quando esse vídeo for ao ar, já vai ter sido realizado um anúncio aqui no último dia de fevereiro para ser pago lá em março. Pode ser que quando esse vídeo vá ao ar, inclusive, já tenha sido realizado inclusive o pagamento. Eu estou na expectativa que o fundo vai manter esses 65 centavos, mas a gente tem que aguardar aí. Acho que no decurso do ano aí, pode ser que o fundo consiga aumentar aí novamente os dividendos, mas a gente vai ver lá dentro do relatório gerencial que a guidance sai entre 65 centavos e até mesmo 82 centavos de entrega. Por fim aqui, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo, né? O fundo vinha com uma boa rentabilidade, mesmo ele estando altamente depreciado, mas com as quedas que ocorreram no final do ano, aí o fundo começou a sofrer com a sua rentabilidade. Então, atualmente, ele vem com menos 4% de rentabilidade. Contudo, o fundo está com 30% de desconto, então é como se fosse... Era para ele estar com rentabilidade muito pior. E o que ameniza essa rentabilidade para não estar com menos 30% de rentabilidade? O tanto que o fundo entregou de dividendos. Então, o fundo entregou aí nesse período dividendos suficientes para quase zerar o teórico prejuízo que estaria tendo aí com a queda nas cotações. A rentabilidade do CDI do período é 52%, o IPCA 33%, o IFIX 1,67% e o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, vem ali com 34% de rentabilidade. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com o clube de membros. Tornando-se membro aqui do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda vai ter acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo aqui é gravado com 2 semanas de antecedência, e você ainda tem preferência quando pede vídeos no canal, além de outros benefícios. Nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro, é um ótimo produto com muitas funcionalidades. Adquirindo a planilha, além de você ter vários e vários benefícios, você também apoia o nosso canal financeiramente, então desde já, muito obrigado. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São ótimos produtos com muitas funcionalidades, barato, acessível, com material e conteúdo muito agregador. Adquira os e-books, porque além de tudo, vocês também apoiam o canal financeiramente. Se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui agora nós estamos dentro do relatório gerencial mais recente entregue pelo fundo aí. Então aqui ele fala que o objetivo do fundo é investir em shopping centers. Aqui a gente vê sobre as taxas do fundo. Esse fundo cobra 1,05 entre taxas do fundo de administração, gestão, né, e escrituração. Ele tem 20% aí de performance se ele bater o benchmark, que é IPCA mais 6. Continuando aqui no relatório, a gente vê alguns números do fundo. Inclusive aqui já tem o relatório referente ao último dividendo de 65 centavos. Aqui mais abaixo, a gestora traz alguns comentários de destaque, né, que eles consideram ser pontos importantes. Então ele é o único feed shopping que possui posição majoritária em todos os seus shoppings. Isso é um ponto forte que eu considero desse shopping aqui, porque eles têm poucos shoppings, entre aspas, mas ele detém, entre aspas, assim, o poder nesses shoppings. Ele detém o poder de decisão dentro desses shoppings. Ele é um fundo de gestão ativa. E aí um ponto negativo que eles não trazem aqui é que eles também compram os ativos dentro do mesmo grupo econômico. Então isso é um ponto assim, que, entre aspas, né, querendo ou não, acaba gerando conflito de interesse no fundo. Ele é um fundo aí, ó, que tem 7 shoppings em 5 estados e tem uma área bruta aí dos seus imóveis de quase 180 mil metros quadrados de área.
Aqui ele vem falar um pouco sobre a questão macro, né, do comentário aí do gestor sobre o Copom, sobre questões macro, essa parte eu vou pular. E aqui a gente vai entrar em alguns detalhes aqui do fundo. Ó. Conforme antecipado no relatório anterior, divulgaremos esse mês os relatórios consolidados dos shoppings em 2024, e ele faz até um comparativo 22, 23, 24. E esse NOI, que é a capacidade operacional do fundo, o que isso tem gerado aí para o fundo? Todos os indicadores operacionais que serão mencionados são divulgados trimestralmente na planilha de fundamentos do fundo. Por fim, revisaremos os desinvestimentos de participações minoritárias realizados em 2024, o que eles venderam participação no Pátio Maceió e no Shopping Uberaba. Só que mesmo com essas vendas, ele ainda permanece como majoritário dentro desses shoppings. Então aqui ele fala sobre o resultado líquido de 2024 e o que eles têm de previsão para 2025. Eles têm uma previsão, assim, bem ousada, apesar de que houve essa queda, essa alta 2023/2024. Então, o crescimento operacional comparativamente a 2023 foi de 13, 6, 12, 8 e tal. Na média, cresceu 10%. Então, eles estimam que vão continuar crescendo 10% para esse ano 2025. Então, isso aqui é o quanto os seus shoppings geram de resultado, né? Então, eles têm uma previsão que os shoppings vão crescer. Alguns vão crescer menos do que outros, né? Mas todos vão ter crescimento. E, na média, eles preveem que o crescimento aí operacional do fundo, o NOI, comparativamente com o ano 2024, vai ser também na casa de 10%. Continuando aqui, ele fala sobre esses detalhes que foram lá em cima, né, do crescimento de cada um dos shoppings. E aqui eles mostram também o quanto que os seus shoppings tiveram crescimento nominal. E esse crescimento real, provavelmente aqui ele está descontando a inflação do período, que deve ter ficado na faixa de 5, 4 ponto alguma coisa por cento. Então ele está descontando mais ou menos 5% aqui de inflação, ó. O resultado real acima da inflação. Todos os seus shoppings tiveram resultado positivo. O metrô Tucuruvi, que teve um resultado aí, quando tira a inflação, praticamente em linha com a inflação, mas ainda assim é algo positivo. Os demais indicadores operacionais, aqui de novo ele faz um comparativo, né? Então ele faz um comparativo ano a ano, quanto vem crescendo o NOI do fundo. De 22 para 23 cresceu 12%. Para 2024, de 23 para 24 cresceu 10%. E o crescimento composto, que é o CAGR, ele está crescendo uma média de 11% ao ano. As vendas estão crescendo uma média composta de 14% ao ano. De 22 para 23 cresceu 17%. E de 23 para 24 cresceu 11%. Composto está dando uma média de 14% ao ano de crescimento. Então aqui a gente vê que a taxa de ocupação, o custo de ocupação, que isso aqui é importante para os lojistas, vem diminuindo. E que o custo aí, o quanto que eles conseguem alugar as mesmas lojas, né? Teve um crescimento 2022, 2023, teve crescimento 23, mas para 2024 eles tiveram um pequeno decréscimo aí. A inadimplência vem reduzindo, isso aqui é um ponto muito positivo. E a ocupação média também vem crescendo, ou seja, vem diminuindo a vacância do fundo. Também são pontos bem positivos. Aqui mais abaixo ele fala um pouco sobre os seus shoppings e alguns destaques de lojas novas, né? De empresas importantes que entraram nos seus shoppings aí, Coco Bambu, Madeiro e outras empresas importantes que adentraram agora dentro de alguns shoppings aí. Aqui ele fala sobre a venda de 30% do Shopping Pátio Maceió e 25% do Shopping Uberaba. Essas vendas, até o momento, gerou 2,43 de lucro para o fundo aí, ó. Isso se transforma em distribuição a maior, né? E isso ainda vai trazer mais resultado, porque o fundo tem dinheiro a receber frente a essas vendas, tá? Durante esse ano ele vai receber mais dividendos aí. Vai ter um dividendo extraordinário esse ano frente ao recebimento dessas vendas aí. Ele fala um pouco sobre a opção de recompra que o fundo tem posteriormente, se ele quiser. E aqui ele mostra um pouco o NOI, o quanto que isso traz de resultado, o que que isso representou para o fundo, esses desinvestimentos aí. E ele faz uma tabela caso ele opte pela recompra aí desses ativos. Aqui mais abaixo ele vai falar da guidance, né? Eles estimam que eles vão entregar entre 65 centavos e 82. E essa redução, a decisão foi tomada de forma aliada entre os fundos de tijolos da gestão HSI. Por que que eles diminuíram essa distribuição? Provavelmente, com essa alta da Selic e até mesmo uma possível disparada da inflação, como o fundo tem alavancagem, isso reflete, querendo ou não, na dívida do fundo. Então o fundo teria que gastar mais sobre uma mesma dívida, né? Como ela é indexada a CDI e IPCA, se esses dois indexadores aí subirem, o fundo tem um gasto maior, né? Então ele fala que, com o objetivo único e exclusivo de preservar o resultado em um cenário de maior incerteza, marcado pela deterioração do ambiente macroeconômico, pelo aumento dos descontos dos ativos, diante desse contexto, a gestão considera a preservação de capital dentro do fundo a abordagem mais adequada para o horizonte de longo prazo, reforçando a segurança para os investidores e contribuindo positivamente para o patrimônio do fundo.
já que o resultado excedente permanece no caixa do fundo. Então não é que eles distribuíram, que está acontecendo alguma coisa nesse sentido, né? Isso acaba vindo para dentro do fundo. Então aqui a gente vê a DRE do fundo. Um ponto, entre aspas, negativo, né? É que eles não trazem o impacto do caixa no fundo. Ó. Então o fundo teve 22 milhões de receita aí de aluguéis e eles não mostram o que o dinheiro parado em caixa está trazendo resultado para o fundo, né? Apesar de que aqui ele vai mostrar, ó, taxa de administração, 128 mil, escrituração, 94, taxa de gestão, 1 milhão e 200. Por enquanto, nesse mês não houve cobrança de performance. E aqui o custo da alavancagem, ó, 5 milhões e 800, que é um custo bem elevado, né? Então seria interessante se eles trouxessem o que o caixa gerou de resultado. Será que o caixa está dentro dessa parte que ele considera como receita de aluguéis? Será que está tudo aqui dentro, né? Enfim, então a gente nota o seguinte, o fundo teve de resultado, ó, 16 milhões e 200, isso daria 78 centavos, ou seja, daria até para ele entregar os 80 centavos se ele quisesse, porque o fundo tem muitas reservas. Então o fundo reduziu para 65 e só nesse mês ele fez uma reserva de 13 centavos. O fundo que vinha com 53 centavos de reserva, aumentou a reserva para 66 centavos. Então, só de reserva ele tem uma nova distribuição aí, caso em algum momento ele queira começar a destravar esses valores de reserva que ele possui aí. Então a gente vai calcular na prática, como eu sempre faço, né? E ver o que esses valores, ó, taxa de administração e gestão, o que esses dois valores representam frente ao total que o fundo receitou. Então vamos ver aqui na prática. 128 mil, esse valor aqui, mais os 1 milhão 218 mil. 1 milhão 218. Então, de taxa está indo ali 1 milhão 346, esse valor vezes 100, dividido por 22 milhões 679. Então, as taxas do fundo estão na casa de quase 6%, bem abaixo do que a gente vê aí no mercado, e até mesmo abaixo dos 10%, que seria um limite ruim para mim. Então, no quesito de taxa, eu vejo o fundo aí com um bom... Eu vejo ela com um número bem aceitável. E aqui eles falam, ó, o fundo alcançou um ganho de capital de 50 milhões com a venda de ativos, equivalente a 2,43 por cota. Para 2025, está previsto o recebimento de 2 parcelas pela venda de 30% do Shopping Maceió e mais 2 parcelas pela venda de 25% do Shopping Uberaba. Ele vai receber aí de parcelas 34 milhões. Então ele recebeu já 50 milhões, isso gerou 2,43 e ele vai receber 34 milhões e isso vai gerar 1,65. Então, por isso que eu digo que pode ser que março, abril, maio, sei lá, em algum momento eles até aumentem a distribuição do fundo aí, porque tem não recorrentes aí que o fundo vai estar recebendo durante esse ano, né? Então aqui a gente vê as distribuições do fundo e o que isso aqui estava dando de resultado acumulado, como reduziu para 65 centavos, o resultado acumulado também cai. E aí a nova guidance entre 65 e 82, como eu estou reforçando, né? Então em algum momento pode ser que ele melhore um pouquinho essas distribuições do fundo aí. Aqui mais abaixo ele mostra a rentabilidade, liquidez. Isso aqui a gente já tinha visto no geral, né? A média da liquidez. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Então, se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso aqui é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você já conhecia esse fundo? Você acha um bom fundo, uma boa gestora? Ou você não gosta do fundo e da gestão? Você acha que é muito perigoso o que o fundo vem fazendo, essa alavancagem dele, etc. Comenta aí pra nós, seu comentário é muito importante. Eu, particularmente, toda vez que eu falo de algum fundo aqui no canal, eu sou o mais transparente possível no quesito de dizer se eu tenho algum conflito ou não, se eu sou conflitado. Então esse é mais um fundo aqui que eu sou conflitado. É um fundo que eu tenho na minha carteira, tanto na carteira do canal quanto na minha carteira fechada. Eu gosto do fundo, gosto da gestão e considero que eles fazem um bom trabalho no fundo. Agora, sempre tem que ficar atento, né? Quando alguém fala que tem um fundo, fique atento para saber se a pessoa não tem segundos interesses ou não, né? Eu considero que o fundo vem fazendo um bom trabalho, vem tendo um resultado interessante. A gente espera que esse momento de crise, em algum momento, seja superado para que o fundo consiga crescer cada vez mais e, de certa maneira, ir diminuindo cada vez mais tanto a alavancagem quanto as concentrações que ele tem no seu portfólio, nos seus imóveis, né? Tem vários pontos positivos aí no fundo. Tem um ponto negativo que a gente vai ver até a frente, da alavancagem do fundo está em 20%. O fundo ter, de uma certa maneira, o conflito lá com o grupo econômico, quando ele adquire os shoppings aí do seu portfólio. Mas, no geral, eu vejo que as situações do fundo
são mais positivas do que negativas. Enfim, o fato de eu ter esse fundo não significa que ele seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial, né, e ele mostra um crescimento das vendas ano a ano, o NOI, que a gente já tinha visto de certa maneira lá atrás, né? O custo de ocupação vem reduzindo, isso aqui é importante para os inquilinos. A inadimplência vem reduzindo, a taxa de ocupação, né, que hoje está na casa de 96,5%, ou seja, 3% de vacância. Até 5 é o sonho ideal, né? E de 5 a 10 é algo dentro da normalidade. Então o fundo está numa taxa aí até abaixo. Então muito importante aí de a taxa de vacância de 3,5 é bem interessante. A composição das receitas do fundo. Então os shoppings aí, ó. 63% vem das taxas variáveis de aluguel. 4% vem das taxas, aqui é do aluguel fixo. E aqui é da receita variável, ou seja, participação também nas vendas que essas lojas têm. Aquelas propagandas que tem dentro do shopping aí, marketing mall, né? Marketing mídia, 14%. Estacionamento também contribui com 19%. É uma receita gigantesca que é gerada aí por meio de estacionamento. Um grande defeito do fundo seria ideal ele trazer isso aqui de forma mais... Tem espaço suficiente, né? Para ele detalhar aqui no próprio gráfico o que seriam essas despesas, essas gerações de renda, porque aqui embaixo ele até explica o que significa, né? E também outro ponto ruim... Eu acho que ele deveria trazer mais detalhadamente o que é SPS, o que é UBA, SPM. Isso aqui são os shoppings que ele possui e o quanto cada um gera, né? Então, ó, SMT é Shopping Metrô Tucuruvi. SPM é Shopping Pátio Maceió. Então seria melhor se ele já trouxesse isso de forma mais explícita. A composição das lojas dos shoppings. 66% são de lojas âncora, 9% de mega lojas e 25% dessas lojas variadas, né? Lojas satélites. E aqui também a gente vê as lojas que mais têm participação nas vendas aí do fundo. Aqui a gente vê a composição do portfólio, mesmo com o que ele desfez do Pátio Maceió e do Uberaba, ainda assim ele continua com um percentual alto de participação nesses shoppings. Porque ele tem menor participação, ele tem 51, 58, 52, mas ainda assim ele é dono de pelo menos 50% dos shoppings. Aqui a gente vê o quanto esses shoppings têm de lojas, de número de vagas de estacionamento, né? De quando são esses shoppings ou não, se eles já estão maduros ou não. Onde estão esses shoppings, a sua colocação nacional, né? Então é um fundo com shoppings bem diversificados, até no Acre, tem em Maceió, Bahia. Então não é um fundo com shoppings concentrados apenas na região de São Paulo. Se você quiser ver por dentro como que são esses shoppings, você vai clicar nesses links aqui, ó, e consegue ver por dentro. E aqui a gente vê sobre a alavancagem do fundo, que já chegou a ser uma alavancagem alta, de quase 40%, né? 30 e tantos por cento. 2023 para 2024 ele fez uma grande amortização aí, o que reduziu aí para na faixa de 20% de alavancagem. Como eu disse lá atrás, né, o fundo tem um caixa alto de 137 milhões. Para o ano de 2025, ele vai ter que pagar ali 24, 26 nos anos subsequentes. Ó. Então esse caixa é suficiente até mais ou menos ali 2029. Ele tem tranquilidade caso o recurso de caixa seja realmente utilizado para as amortizações. Então, por enquanto, o fundo não tem menor preocupação nesse quesito aí de pagamento das suas alavancagens. Então, o ponto da gestão ter diminuído as distribuições foi só uma questão de cautela. Não é algo gravíssimo que se ele não distribuísse, daqui a pouco ia o fundo ter necessidade de caixa, alguma coisa nesse sentido, né? Então isso também, na minha opinião, traz bastante tranquilidade aí. Ele fala sobre os KPIs aí dos seus imóveis e tal, e aqui ele traz um por um dos imóveis e algumas informações básicas. Eu vou passar rapidamente só para vocês verem a foto dos imóveis, mas eu sugiro que se você gostar desse fundo, nessa parte final aqui, dá uma pausa, dá uma olhada com atenção, entenda onde que esses shoppings estão localizados, o que eles fazem, né? Pra você entender um pouco melhor aí a respeito desses fundos. Então aqui a gente vê o shopping da Bahia, de diversas regiões, lá de Minas, e aqui onde a gestão teve algumas informações, onde ele apareceu em outras lives aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário HSML são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente.
todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado, eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I never answer to no, man, I still go.